Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela nossa redenção, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela comunhão da Tua igreja. Ó Senhor, obrigado pela Tua grandeza. Amado Senhor, suplicamos a Ti, Senhor, pela igreja. Guarda os nossos irmãos no campo e na cidade. Toma em Tuas santas mãos, Pai bondoso, a vida da igreja. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as famílias, as senhoras, os senhores, os órfãos, as viúvas, os viúvos. Toma em Tuas santas mãos cada vida, Pai. Os nossos ouvintes, abençoa, dá graça, ajuda. Ó Deus, manifesta a Tua bondade na vida da igreja. Pai Santo, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, nos livra do mal. Nos prepara, Senhor, para toda boa obra. Nos ensina, Senhor, a andar na Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Estamos com a edição 1562, ano 32. O nosso tema hoje, meus amados irmãos, a palavra do Senhor e os sonhos. Muitos servos do Senhor têm o privilégio de sonhar, têm o privilégio de receber revelações do nosso Deus. Muitos têm o privilégio de serem orientados pelo Espírito Santo através dos sonhos. Desde o livro do Gênesis, a gente vê que muitos servos de Deus tiveram esta experiência. Mas muitos utilizaram e utilizam este recurso para ignorar a importância da palavra. Então, nosso tema é este, e o texto, Jeremias, capítulo 23, versículos 19 a 32. Nós vamos ler e vamos aprender juntos a respeito desta palavra que o nosso Deus quer nos comunicar, para a gente ter segurança da sua palavra maravilhosa. Jeremias 23, 19. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Não mandei os profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, se estivesse estado no meu conselho, não, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. E teriam feito voltar do seu mau caminho e da sua maldade, das suas ações. Porventura, eu sou Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas.
profetizando mentiras em meu nome e dizendo: sonhei, sonhei. Quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que só profetizam o engano do seu coração? Os que cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos. Cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem: eu disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e faz errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso da palavra do Senhor? Então lhe dirás: este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, o nosso Deus, na sua infinita bondade, continua sendo zeloso do seu povo, dos seus ministros, e cada um que tem a chamada de Deus tem o selo da verdade. Vamos orar e vamos aprender juntos. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela leitura em Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelos nossos ouvintes. Abençoa e guarda os que terão contato, Senhor, com as nossas publicações. Abençoa os nossos seguidores, inscritos. Toma, ó Deus, o primeiro lugar em cada coração. Amado Pai, fala conosco, nos reveste de graça, nos dá entendimento da palavra gloriosa. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos recebido de Deus, meus amados, a graça para ler a sua palavra, para buscar a sua orientação todos os dias da nossa vida. O Senhor, na sua infinita bondade, se revelou aos homens. O Senhor, na sua infinita bondade, elegeu dentre os homens alguns para profetas, outros para sacerdotes, outros como anunciadores do bem, encorajadores do povo de Deus, para
produzir frutos dignos para realmente corresponder com o amor recebido, o amor de Deus. Mas, meus queridos, em todas as gerações houve perturbadores. Em todas as gerações houve heresias, maldades, indiferenças e corrupções. No tempo do profeta Jeremias, este homem que foi um instrumento de Deus, instrumento poderoso do Senhor, ele sofreu terrivelmente porque existia um culto formal baseado na vontade humana que ignorava a essência da revelação. E o nosso Deus, que elegeu Jeremias, assim como Ezequiel, profetas contemporâneos dos dias finais do reino de Judá. Estes profetas tiveram grande importância naqueles dias e por isso também foram terrivelmente maltratados. Eles foram terrivelmente provados, como se não tivesse amor pela sua nação. Então, o profeta Jeremias, neste texto que lemos, ele anuncia a tempestade. Não é fácil, meus amados irmãos, reprovar as pessoas. Não é fácil reprovar, principalmente lideranças civis, lideranças religiosas, lideranças militares. E o profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus para exortar as lideranças em todos os aspectos. Então, nesta leitura, ele anuncia a tempestade. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa cairá sobre a cabeça dos ímpios. Eram sacerdotes, mas eram ímpios. Eram profetas, mas eram ímpios. Era da linhagem real, mas eram ímpios, ungidos de Deus na impiedade. No versículo 20, ele diz: e esta ira do Senhor não se desviará, até que execute os desígnios do seu coração. E nos últimos dias entendereis isto claramente. Porque Deus, que ajudou em tudo o seu povo, desde a saída do Egito, já uma população numerosa, a entrar na terra prometida e dar os primeiros passos ali sob a liderança de Josué e ser instalado ali o período dos juízes até Samuel, e Deus operando e ajudando aquele povo de uma forma maravilhosa. Por que o desvio? Porque é da natureza do homem desviar, fracassar, querer a coisa fácil. E eles tiveram, infelizmente, uma escolha errada. Escolheram a revelação daquilo que não era verdadeiro. Escolheram a orientação daqueles que não eram os ungidos de Deus de fato. E o conselho de Deus é que a sua palavra prevalecesse,
porque é este o propósito divino. A palavra permanece para sempre. O Senhor diz: eu não mandei esses profetas, mesmo assim eles foram correndo. Eles não estiveram no meu conselho, eles não ouviram a minha palavra e não fizeram o meu povo ouvir a minha palavra. Pelo contrário, eles se afastaram como se fosse possível. No versículo 23, ele diz: porventura eu sou Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe, porque eles resolveram, depois de parte da calamidade, ir para o Egito, fugindo das responsabilidades. E no Egito eles estariam seguros? Claro que não. No versículo 24, o Senhor diz, através do seu profeta: haveria algum esconderijo que alguém se escondesse e eu não pudesse ver? Claro que não existe este lugar. Não existe este lugar. E vem a grande reprovação do profeta que deixa a palavra do Senhor para dizer: sonhei, para fazer que as pessoas acreditem na sua palavra. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, é fonte de vida. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, é fonte de orientação segura, orientação profunda, orientação verdadeira. E o Senhor não enviou aqueles profetas para contar sonhos. No versículo 25, esta é a queixa divina. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome e dizendo: sonhei, sonhei. Meus queridos irmãos, há 2.600 anos, o profeta Jeremias produz esse texto. Tem experiência com Deus há 2.600 anos. E esta palavra parece que nós estamos ouvindo pela primeira vez agora, porque faz parte de um jogo de corrupções e perversidades, enganar pessoas com discurso. E o Senhor compara esta história com o que motivou a destruição do reino de Judá. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras? E que só profetizam engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, das minhas palavras, da minha lei, por causa dos seus sonhos. Cada um conta o seu sonho. E foi assim que fizeram o meu povo sofrer as consequências, esquecer o meu nome por causa de Baal. Aí vem a orientação profunda e segura no versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte como sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E a grande pergunta do Senhor: qual a relação, qual a firmeza que tem a palha e o trigo?
A palha não é consumível. A palha não é proveitosa. A palha não pode ser o alimento. O alimento é o trigo. A palha não vale. Então o Senhor compara a sua palavra com o grão e o sonho do homem, a mensagem do homem, o recurso humano do homem, improvisado, muitas vezes com má intenção, como palha. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo. Se a minha palavra é como fogo, o sonho é como a palha. Eis que sou contra os profetas que dizem: sonhei, sonhei, e impõe o sonho como verdade, pois furtam as minhas palavras ao seu próximo. Meus queridos irmãos, parece a última notícia do jornal mais atualizado, a revista mais atualizada dos dias de hoje, reprovando esta prática nociva de sonhadores e profetas orgulhosos e sem comunhão com Deus. No versículo 31, o Senhor diz: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua linguagem, de sua imaginação e dizem: ele disse. Eis que sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e faz errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, não empenhem por nada a verdade de Deus. Não deixe por nada que alguém seduza você com promessas, com recursos, com posições. Aceite a absoluta verdade de Deus e saiba julgar pela retidão da palavra de Deus os sonhos, as fantasias, os devaneios dos homens. Que Deus abençoe e guarde a sua igreja. Que Deus abençoe e guarde os nossos queridos irmãos. E a gente possa, sim, ter a palavra sempre, porque a palavra permanece. O Senhor Jesus, quando ensinando, disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É o maior selo da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando afirma: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque o Pai e o Filho são um. Eu e o Pai somos um, ensinou Jesus, para que você não tenha nenhum conflito, não se confunda e não dê crédito aos adversários da palavra. Nós vamos interceder
pelos nossos irmãos que ministram a palavra, para que o Senhor dê a conscientização profunda para não se prestar desserviço à igreja, e sim um serviço ao reino do nosso Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua santa presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede. Te louvamos pela leitura em Tua palavra santa. Te louvamos pela Tua igreja na cidade e no sítio. Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos mestres. Obrigado, meu Senhor, pelos professores na Tua igreja, pelos pregadores na Tua igreja, pelos escritores na Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que primam pela formação do Teu povo. Ó Deus fiel, recompensa cada um com a bênção dos céus. Faz maravilhas, ó Senhor, na vida dos meus irmãos. Amado Senhor, este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos. Tu conheces cada nome, as famílias. Tu conheces, Senhor, cada idoso na Tua casa. Tu conheces os Teus ministros e agora intercedemos especificamente, Senhor, pelos mestres que formam a opinião do Teu povo através do ensino. Amado Deus, amado Senhor, Pai querido, ajuda-nos. Nos dá graça e compromisso com a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.